Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso passeio no entorno do primeiro loteamento de Pelotas. Se quiser vir com a gente, já sabe, é só se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Urbanista Caminhante começa aqui. Se tu já é de casa aqui no canal, tu sabe que a gente tá na Praça José Bonifácio, que é onde fica, ó, a Catedral São Francisco de Paula, também conhecida como o Marco Zero da cidade de Pelotas. Se tu quiser conhecer essa história, vai nos 2 últimos episódios. Eu vou deixar eles linkadinhos aqui em cima no card pra vocês. Porque a partir desses últimos 2 episódios, a gente começou um tour pelo primeiro loteamento de Pelotas. Ou seja, o lugar a partir de onde a cidade se desenvolveu. E o nosso rumo de hoje é seguir em frente. E olha que bonitinho esse jardim aqui, pessoal. Essa casa aqui, eu já falei pra vocês lá no outro vídeo, que foi feita pra ser a casa do bispo. E hoje é a Mitra Diocesana de Pelotas. Essa aqui é a Rua Padre Anchieta, e ela é uma das primeiras que a cidade teve. Eu vou levar vocês até a Avenida Bento Gonçalves, que é onde ela começava, lá no primeiro loteamento. Mas depois a gente vai conhecer mais os arredores aqui. Gente, tem muita coisa da história dessa rua aqui e do primeiro loteamento que tá lá nos primeiros vídeos. Então eu não vou ficar me repetindo aqui. Se tu quiser saber a história, volta lá. Esse aqui é o prédio do Colégio Gonzaga. A gente já falou um pouquinho sobre ele aqui no canal, então eu vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima no card. Mas olha que interessante, ali na fachada, pelo que eu tô vendo, tá escrito Ciência e Arte. Essa travessa aqui é a Rua General Argolo, onde fica o famoso Canalete da Argolo. Também já contamos a história dele aqui no canal, tá? Vou deixar o episódio aqui em cima linkado. Então, pessoal, aqui a gente tá só uma quadra da Avenida Bento Gonçalves. E por que eu tô levando vocês lá? Como eu falei no episódio anterior, o primeiro loteamento de Pelotas se desenvolveu aqui no entorno da catedral. E essa primeira delimitação urbana era um terreno de mais ou menos 50 hectares, que era delimitado pela Rua das Flores, que é a atual Almirante Barroso, pela Rua da Horta, que é a atual Voluntários da Pátria, pela Rua das Lavadeiras, que é a atual Professor Araújo, e pelo Passeio Público, que é a atual Avenida Bento Gonçalves. Então, da avenida pra cá, é que começou a se desenvolver a cidade. E olha como tem casas antigas pra cá. E eu vou aproveitar nosso passeio aqui pra mandar uns abraços. O primeiro deles vai pra Mara Macedo, que deixou um recadinho muito legal pra gente lá no vídeo sobre a Praia do Laranjal. E pediu pra mandar um abraço. Então, Mara, espero que tu assista esse episódio e veja o abraço que a gente tá te mandando. Muito obrigada pelo carinho e pelo apoio, tá? E falando em apoio, não poderia deixar de mencionar os nossos queridos apoiadores desse canal, que são a Fabi, lá do canal Japa Estrada com Fabi, o Cristiano Mariano, lá do canal Bicho Geográfico, e o Fabrício, que não tem canal, mas tem um Instagram muito legal, com imagens maravilhosas aqui da região. Se tu ficou curioso, é só ir lá. Os links dos nossos apoiadores estão sempre aqui embaixo nos vídeos. É só abrir a descrição aqui embaixo. E aqui, pessoal, bem na esquina, fica o estádio da Boca do Lobo. Isso me lembra que eu tô devendo aqui no canal um vídeo sobre o dia de jogo aqui na Boca do Lobo. Porque eu fiz isso lá na Baixada, lá no estádio do Chavante, e os Auros Cerúleos acabaram se sentindo deixados de lado, né? Calma lá, a gente vai fazer. Se tu quiser assistir esses episódios, tanto lá da Baixada, quanto do passeio na feirinha de domingo aqui da avenida que a gente fez, é só ir nos links que estão aqui em cima. Mas agora eu quero mostrar uma outra rua pra vocês que fica aqui nos arredores. Bora lá pra Félix? Essa aqui é a Rua Félix da Cunha. É a rua que passa bem na frente da Praça da Catedral, que é a Praça José Bonifácio. Se quiser conhecer a catedral, já sabe o que fazer, né? Tem episódio aqui em cima linkado. Mas hoje o nosso rumo é norte. Aqui na nossa esquerda, esse prédio antigo é o Instituto São Benedito. A gente também já contou a história dele aqui no canal.
das antigas sabe que tinha um pórtico de acesso ao estádio. Só que ele foi demolido e essa rede fast food tomou o lugar dele. Pessoal, esse aqui é o Parque do Antônio Zátera. Já estivemos aqui também. Só que hoje a gente vai cruzar ele, que a gente acabou não vendo umas coisas bem interessantes que tem lá do outro lado dele. Olha só, aqui tem um monumento que a gente não tinha visto da outra vez que a gente esteve aqui. Ele é um monumento ao Almirante Tamandaré, o patrono da Marinha do Brasil. Então, ele participou dos mais importantes conflitos que solidificaram nosso território, começando pelas batalhas decorridas da Independência em 1823, quando tinha apenas 15 anos, pasmem. Então, esse parque aqui surgiu lá em 1875, só que nessa época era conhecido como Praça General Câmara. Aí, em 1893, ele recebeu o nome de Praça Júlio de Castilhos. E, inclusive, foi instalado aqui um chafariz, vocês sabiam disso? Era o chafariz dos Cupidos. Vou parar com a história do parque por aqui, tá? Porque ela já tá super bem contadinha no episódio especial que a gente fez aqui sobre o parque, que tá aparecendo na parte superior do teu vídeo agora. A nossa intenção aqui hoje é atravessar o parque e mostrar algumas coisas que tem pra lá dele. E essa área aqui, se eu não me engano, a gente também não tinha visto. Pra cá fica uma academia ao ar livre, e aquela edificação ali é a Academia Pelotense de Letras. Bom, vocês estão vendo aquele pórtico que tem ali na frente? Ele foi inaugurado no dia 10 de novembro de 2012. E ele foi pensado justamente para dar um destaque para a entrada da Academia Pelotense de Letras, já que ela ocupa um prédiozinho bem pequeno que antigamente era uma escola. Só que na época a construção dele foi bem polêmica, viu? Porque se trata de um elemento arquitetônico da Grécia Antiga, que foi construído agora em 2012. Enfim, se tu tiver uma opinião aqui sobre o pórtico, deixa pra mim aqui nos comentários. Porque hoje a gente não vai usar ele para entrar no parque, a gente vai usar ele para sair. Pessoal, aqui é onde o Parque do Antônio Zátera encontra a Rua Doutor Amarante. E logo aqui do outro lado da rua fica o prédio do Asilo de Mendigos. E já teve muita gente aqui no canal me pedindo pra falar sobre ele. Isso porque é uma construção que chama mesmo a atenção, né? Então, a fundação do Asilo de Mendigos é datada de setembro de 1882 e ela foi uma iniciativa do jornalista Antônio Joaquim Dias. Só que as obras de construção desse prédio aqui só iniciaram em novembro de 1887 e o projeto é de autoria do arquiteto José de Magalhães. E olha essa curiosidade, lá em 1879, as obras de construção do prédio foram interrompidas como consequência da proclamação da República. Aí, em 1891, algumas lideranças da cidade se reuniram porque elas estavam inconformadas com a demora para a construção do prédio. Então eles viabilizaram o uso de uma casa alugada em 13 de abril de 1891. Aí, pouco tempo depois, o Visconde da Graça fez a doação dos recursos necessários para terminar o prédio. E ele foi oficialmente inaugurado em 5 de fevereiro de 1892. Só que no ano de 1928, ele foi remodelado e ampliado por Caetano Casareto. A gente já conversou um pouco sobre essa igreja luterana aqui no outro vídeo que tá aqui em cima linkado. O nome dela é Igreja São João e ela foi construída em 1929. Isso pela comunidade evangélica de confissão luterana instalada em Pelotas no ano de 1888. A comunidade em si foi fundada em 20 de outubro de 1888, só que ela passou por várias localizações até chegar aqui. Esse templo foi inaugurado no dia 25 de março de 1928, ao som de Castelo Forte, que é o hino de Lutero. E a casa paroquial também não demorou muito para sair do papel. Além disso, também chegou por aqui um novo pastor, o pastor Alfredo Simon, e com isso os cultos começaram a ser regulares. Também começou o grupo de jovens, o coral e a escola dominical para os pequenos. Só que nem tudo foi fácil nesse período, porque mundialmente o que estava acontecendo? A Segunda Guerra Mundial. E aí por todo o Brasil começaram a ter represálias contra estabelecimentos comerciais e casas de pessoas de origem germânica. Aqui no canal a gente já viu a história de uma igreja que foi incendiada por causa disso. Ela fica na Colônia, vou deixar o vídeo aqui em cima linkado. E aqui com essa igreja também infelizmente não foi diferente. Em 19 de agosto de 1942, o templo e a casa paroquial foram depredados e além disso foram saqueados. Por isso as atividades aqui tiveram que ser interrompidas. O templo só foi reinaugurado no dia 16 de fevereiro de 1947. Atualmente, o Asilo de Mendigos de Pelotas é a maior instituição do gênero no Rio Grande do Sul. E a ideia de construir ele, que veio lá do Antônio Joaquim Dias, se originou exatamente num período de pós-guerra do Paraguai. O objetivo era ter um lugar para abrigar os mutilados na guerra. E os donos originais desse terreno aqui eram o Barão e a Baronesa de Santa Tecla.
E eu já contei pra vocês que esse parque aqui é tombado pelo IPHAN. E nesse tombamento constam também os 2 sanitários aqui do parque, um conjunto de 5 residências particulares aqui da volta, o asilo de mendigos e a igreja luterana. Pra vocês terem uma ideia da relevância como conjunto dessa área aqui. Agora aqui, pessoal, a gente pegou a rua Padre Anchieta. Se tu já é de casa aqui no canal, tu sabe que no episódio anterior, a gente já contou um pouco da história dessa rua. Lembra que eu falei que um dos limites iniciais lá do primeiro loteamento era justamente a Avenida Bento Gonçalves? Pois então, a Anchieta, aqui onde a gente tá, não existia no primeiro loteamento. Ela começava ali na nossa frente, a partir da avenida, pra lá. Aqui na nossa esquerda está o estádio Boca do Lobo, que pertence ao Esporte Clube Pelotas. E olha ali, já tá até escrito na parede, foi fundado em 1908. Ó, ali em cima na churrascaria tem uma daquelas formigas que são mascote de Pelotas. Se tu estiver passando por aqui e quiser tirar uma foto, tá ali. E aqui, pessoal, vamos pegar a nossa esquerda? Vamos seguir conhecendo um pouco mais da Avenida Bento Gonçalves? Bora lá! Olha só, aqui embaixo do estádio tem até uma loja de tapete de couro. Não tava lembrada disso. Eu lembro que por aqui tinha uma sorveteria. Aqui a gente tá na altura da rua Gonçalves Chaves. E vamos em frente. Aqui na nossa esquerda fica uma rede de supermercados e lá na frente, na nossa direita, vocês estão vendo? Aquele lá é o prédio do 4º Batalhão de Polícia Militar. Enquanto a gente vai se aproximando dele, eu vou contando um pouco da história pra vocês. Ele foi construído durante a gestão do intendente Antero Vitoriano Leivas. Isso entre, olha só, 1893 e 1900. Inicialmente aqui no prédio era uma cadeia pública e depois ele ainda foi ocupado pelo 9º Batalhão de Caçadores do Exército, até fevereiro de 1927. Aí, na gestão do intendente Augusto Simões Lopes, o prédio foi cedido ao 4º Batalhão de Infantaria Montada, que passou a ocupar ele oficialmente em 12 de maio de 1927. Aí, em novembro do mesmo ano, o terreno foi transferido ao estado do Rio Grande do Sul. E aí sim foi instalada aqui a Polícia Militar. Aqui a gente já tá na altura da rua Santa Cruz. E na nossa esquerda fica aquela rede de fast food que é super famosinha. Tu sabe qual é, né? Mas uma das coisas que eu queria mostrar pra vocês aqui na avenida fica bem na esquina com a rua Almirante Barroso. Pessoal, é o palacete do engenheiro Paulo Mostardeiro Gertum. Me perdoem se a pronúncia não estiver correta. Esse engenheiro era filho de alemães provenientes de uma cidadezinha chamada Oberwessel. E ele, pessoal, foi considerado um dos maiores engenheiros do Brasil. Só pra vocês terem uma ideia, ele foi o responsável pelo Forte Copacabana, situado em Copacabana, no posto 6 do Rio de Janeiro. E aqui no Rio Grande do Sul, ele foi sócio fundador de uma firma que foi responsável por construir as agências do Banco Pelotense e executar as obras da antiga sede do Banco do Brasil, que fica ali na diagonal com a prefeitura, a sede do atual Banco Itaú, que também fica na Praça Coronel Pedro Osório, a sede do Clube Centro Português e o antigo prédio da Light, entre outros. Esse palacete aqui foi concluído no ano de 1928. Ele foi tanto projetado quanto executado pelo engenheiro. E olha só que legal, foi um presente para a esposa dele, a senhora Noêmia Madureira da Costa Gertum. A Noêmia era neta dos barões de Arroio Grande e eram os antigos proprietários da Charqueada da Costa. E ela era conhecida como Mimi Costa. Era considerada uma das moças mais bonitas e elegantes da cidade. Ó, não é à toa que ela ganhou um presente desses do marido, né? Só que eles chegaram a morar muito pouco tempo aqui nesse palacete. Dizem que o único filho do casal contava que o pai tinha se desiludido com Pelotas. Isso porque ele montou aqui uma marcenaria para construção de móveis finos. E para isso ele mandou vir da Alemanha ferramentas de última geração.
Natal, mas o negócio não deu muito certo. Além do Jorge Ivan, que era o único filho homem, o casal tinha 3 filhas, a Gladys, a Mabel e a Lilian. E aí o engenheiro colocou o palacete à venda, e esse foi adquirido pela família Gastal. Os móveis e utensílios do palacete foram todos encomendados da Europa, e depois eles foram parar na casa de veraneio do filho do casal, a chamada Vila Judite, na Praia do Laranjal. Outra curiosidade, o palacete tem uma escadaria feita de madeira que veio da Alemanha, e ela foi toda entalhada pelo próprio engenheiro. O palacete, além de porão, tem sótão. Os ferros das clarabóias e das sacadas vieram da França. E também 2 cachorros de ferro maciço da raça Doberman, que hoje estão lá na sede da Granja Santa Helena. Mas agora aqui, pessoal, a gente tá quase chegando no cruzamento com a Avenida Ferreira Viana. E é daqui que eu vou aproveitar para me despedir de vocês. Porque no próximo episódio a gente vai continuar explorando um pouco dessa região aqui. Então a gente se vê caminhando na próxima semana por aqui. Tchau, tchau!